coisas que vai ser um apego para a gente. Deus o livre, aí você tem o sentido da vida no filho, só no filho. Aquele filho desencarna. E aí, acabou-se. Uma pessoa Tem. não é delicada. O sentido da minha vida é só o trabalho. Aí vocês ficarem desempregados, acabou-se. O sentido da vida é a própria vida, você descobrir a nossa singularidade, quem é você, independente dos filhos, do marido, do trabalho, de tudo. É encontrar o que nos define. Né? O que define nossa história individual e com isso você vai interagir com as outras pessoas. Seja em casa, quem tem filho ou não, né, na sua própria casa, em termos de local, de trabalho. Eu lembro muito bem que quando eu cheguei no João de Oliveira como professora, eu sempre fui muito fã de Joelma Vieira. Joelma foi minha professora de alfabetização e do ensino fundamental 2, então eu sou muito apaixonada por Joelma, porque ela me ensinou coisas assim que eu levo até hoje. E quando eu cheguei no João, Joelma era professora no João. E aí, ao mesmo tempo que eu me alegrava de estar naquele ambiente que a pessoa que eu sempre admirei estava, tinha momentos que eu dizia assim, como? Sabe? Eu, aluna de Joelma, estou no mesmo ambiente que Joelma, e aí eu me pegava me colocando assim, eu sou menos, ela é mais, sabe? De início de carreira. Aí depois eu fiz outras reflexões e eu falei assim, não, Joelma é Joelma, ela tem a sua história, o seu histórico, e eu estou começando a minha história. Então eu sou a Lucélia, com o meu jeitinho de ensinar, com a minha história também, com os meus começos, com as minhas questões, mas não é que Joelma seja melhor do que eu sou eu e Joelma é Joelma, porque muitas vezes isso era empate. E eu me sentia muito pequena enquanto professora, entendeu? Esse professor que estava começando, uma professora que me ensinou, né? Diante dos alunos, até eu entender que cada uma de nós tinha a sua função dentro da escola, a sua singularidade. E isso foi muito importante para mim, eu ter essa visão, essa reflexão, entendeu? De dizer, não, essa pessoa que eu sempre tive, uma pessoa muito importante para mim, uma pessoa muito inteligente, muito sábia, muito tudo, e eu sempre como aprendiz, agora está diante da mesma situação, né? E eu me colocar no mesmo patamar que ela, só que com histórias diferentes, né? Eu com o meu jeito e ela com o jeito dela. Até eu entender isso foi um sofrimento. Depois que eu entendi, foi uma libertação assim imensa. E que me ajudou muito enquanto profissional, me ajudou em casa, me ajudou na minha família como filha, como mãe, que eu comecei a entender o meu lugar. Entendesse? Que eu pensei que eu entendia, que eu sabia. Mas quando eu fui colocada diante dessa pessoa que eu admirava tanto, eu me questionei. Poxa, será que eu posso? Entende? Ficou essa... E aí, diante de uma luta muito grande, pessoal, eu entendi que cada um de nós tem sim o seu lugar, o seu espaço, a sua história, e que cada um é importante no seu contexto, na sua história. Né? Mas até eu entender isso foi um sofrimento. Mas, e como as histórias nossas, elas se complementam, né? Quando a Alessandra falou da questão de valorizar-se diante da sua história, das coisas que você construiu, realmente é importante a gente sempre lembrar dessa história, né? Para ver, para a gente se identificar enquanto porque a gente tem uma dificuldade. Tem uma dificuldade eu não sei as outras pessoas, mas aquele quadro, né? Coloque
você se define? Aí vamos lá, alguns valores positivos e alguns que você acredita que são algumas virtudes, né? E alguns defeitos. Aí os defeitos a pessoa sai todo barco, aí virtude, aí você fica todo envergonhado. Porque realmente é complicado, né? A gente mesmo se definir. Porque parece que a gente está se elogiando, não sei se deve ser uma dificuldade minha. Assim, eu sou uma pessoa paciente, eu sou uma pessoa amorosa, eu sou uma pessoa amiga, eu sou uma pessoa que tenta ajudar. Aí eu acho sempre que isso que eu estou me vangloriando. Mas geralmente eu não coloco. Eu deixo que as pessoas falem isso para mim poder ser realmente. Mas se alguém diz, é certo. Ele está vendo por esse lado aí. E aí? Quero que ele defina também. Então, a gente tem Você por você mesmo. a gente tem essas questões e vai amadurecendo, né? Eu lembro que às vezes eu ficava constrangida, por exemplo, Daniel Quintana, né? Nosso amigo. Ele chegava para mim, lia uma poesia ou mostrava. Uma vez ele mostrou um recital todinho. Olha, Toinha. Aí, eu disse, meu Deus do céu, eu não entendo nada de poesia, muito menos de Daniel. Eu não entendo nada. Aí, eu ficava. Sabe como é que eu fazia? Eu perguntava a ele, o que foi que tu quis dizer com isso?